desmitificando a errada interpretação da fé se não tiver as obras, é morte. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17. Estimado ouvinte, tenha você cordiais saudações. Eu sou Juan Cepeda e neste presente áudio eu quero apresentar um tema que tem gerado muita discussão, mas sobretudo uma interpretação errada, a qual tem atacado diretamente a fé salvífica, pois os religiosos que estão a depender das obras da lei para ser salvos têm usado erradamente a passagem de Tiago capítulo 2, versículo 17, para justificar que as boas obras requerem-se, já seja para alcançar salvação ou para provar que alguém é salvo. Desta maneira, deixando fora a fé que justifica ao pecador diante de Deus. Porém, o apóstolo Paulo é radical respeito a isto nas epístolas aos Romanos e aos Gálatas, pois nenhum homem será justificado pelas obras da lei, senão pela fé em Jesus Cristo. Algo pelo qual é muito difícil de compreender e crer para os religiosos. Vamos começar. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Justificado, pois, pela fé temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo assim menciona justificados, quer dizer que alguém tem-se-lhe imputado justiça, ou seja, é justo ou inocente aos olhos de Deus pela fé somente, pois os homens por si mesmos são injustos devido aos seus pecados. Ninguém é capaz de não pecar, pois há uma natureza pecaminosa em nossos membros, que foi passada pelo primeiro homem deste mundo, Adão. Portanto, o meio para ser totalmente inocente diante de Deus é simplesmente a fé na obra de Cristo na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É a fé como assinala da carta aos Hebreus capítulo 1, versículo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se vêem. Então, estimado ouvinte, segundo a definição bíblica da fé, são as boas obras dos homens parte da fé? Devem, ao firme fundamento, é a prova das coisas que não são vistas, ser acompanhadas com boas obras para que seja uma fé genuína? Obviamente não. Vamos ao ponto crucial deste áudio. O apóstolo Tiago escreve a primeira carta apostólica à igreja primitiva, pois as cartas do Novo Testamento estão escritas fundamentalmente a como o comportamento dos membros da igreja de Cristo deve ser tanto entre os irmãos na fé como as pessoas lá fora. Então, os únicos exclusivos receptores das cartas apostólicas são a igreja. Não estão escritas para as pessoas mortas espiritualmente, em direção ao lago de fogo. É quando Tiago, a passagem de Tiago me disse que a fé dos salvos, aos que temos vida eterna, não está acompanhada de boas obras, é morte, ou sem frutos. A qual está a querer dizer que de nenhuma maneira que aqueles não estão na fé, senão que eles não têm mostrado aos demais a sua fé, estando assim bem oculto. O Senhor Jesus, no dia da sua carne, disse: Vós sois a sal da terra, e se o sal foi insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora, é ser pisado pelos homens. A vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador é dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Cá uma questão importante para destacar no contexto da passagem de Tiago.
a qual é o texto base deste áudio. Os membros da igreja primitiva, os quais Tiago escreveu, judeus todos eles, estavam a ter um comportamento vergonhoso, dando mau testemunho diante dos olhos dos homens, afetando a mensagem do Evangelho. No capítulo 2, se menciona que alguns membros da Igreja de Cristo estavam a fazer acepção de pessoas. Mas vamos ler dos versículos 1 ao 4. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entra algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, entra também algum pobre com sordido traje. Atendar-lhes para os que traz o traje precioso. Ela disser-lhes, assenta-te tu aqui, no lugar de honra. E disser-lhes ao pobre, tu fica aí em pé. Ou assentai-te debaixo do meu estrado. Se porventura não ficistes distinção entre vós mesmos, e não vos ficistes juízes de maus pensamentos? Estimado bem, se você não acha que dar um mau testemunho da Igreja de Cristo é, portanto, um mau testemunho da mensagem da salvação quando os seus membros comportam-se deste jeito? Imagine pessoas pobres financeiramente pesquisando respostas às suas perguntas existenciais numa congregação cristã. Mas os membros deste desprezam-nos pelo fato de vestir com roupagens pobres. O que pensarão aquelas pessoas da Igreja de Cristo? Quizá dirão que todos os cristãos são desprezadores e arrogantes, gerando simples que aquelas pessoas não queiram saber nada de Cristo pelo negativo testemunho de uns poucos salvos que não acompanharam a sua fé com boas obras. Estimado ouvinte, quando um homem salvo está a dar um mau testemunho da sua fé, os seus familiares não salvos por meio das más obras, aquele homem não está a blasfemar o caminho da verdade ao impedir-lhes de ser salvos? Obviamente, sim. As boas obras são importantíssimas, mas porém não para ser salvos ou para provar que o somos, senão que para levar almas aos pés de Cristo. Pois nós temos as chaves do céu e somos embaixadores do Senhor Jesus entre os homens. É devido a isso, o Senhor nos manda a fazer a grande comissão após de ascender aos céus. Estimado ouvinte, você lembra-se das palavras de Paulo em 1 Timoteu capítulo 5, versículo 8? Pois a passagem diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que um infiel. Agora, respeito a esta passagem, não está um cristão salvo a dar um mau testemunho aos membros da sua família a não dar o necessário para viver? Os membros da sua família desejarão ser como ele em todos os aspectos, se esse homem não está a dar para as pessoas da sua casa? É assim, se você acha que eles vão crer no Evangelho, se a sua cabeça está a dar muito mau testemunho? A resposta é, obviamente, não. Agora, estimado ouvinte, vamos ao livro de Gênesis com Abrão, no capítulo 15, sobre a justificação dele diante de Deus. Vamos ler dos versículos 1 ao 6. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos? O mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: és que não me tens dado filhos? Eis de um nascido da minha casa será o meu herdeiro? Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele das tuas entranhas sai. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora. É disse:
Olhe agora para os céus, e conte as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. E creu ela no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão foi justificado diante de Deus, salvo dos seus pecados, quando ele creu a Deus, em que da sua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Só foi necessário a sua fé na promessa de Deus, e não as obras da lei. Muitos anos à frente, quando o filho da promessa, Isaac, alcançou a idade de adolescência, Deus mandou Abraão fazer algo que para a mente humana é incompreensível. Vamos ler Gênesis capítulo 22, dos versículos 1 ao 14. Aconteceu depois destas coisas que aprovou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e que me amas, e vai-te à terra da Moriá, e oferece-lhe aí em holocausto sobre uma das montanhas, e eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã da madrugada, e alvardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: fica-vos aqui como jumento. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pula sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo, e cortou-lo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Ele disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo da lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim se caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre um altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Onde se diz até ao dia de hoje: o monte do Senhor se proverá. Estimadamente, pois Abraão não foi justificado pela grande obra que ele fez, devido a que ele já tinha sido justificado anos atrás. Não obstante, o fato que ele ha estado genuinamente disposto a entregar ao seu filho, único filho, em sacrifício diz muitas coisas. Primeiro, a fé de Abraão foi manifestada nessa obra, pois Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao 19 diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também a figura ele o recobrou. Segundo, a obra de Abraão foi de um grande testemunho para as futuras gerações, portanto, para o povo de Israel como para a igreja, pois reafirma ainda mais que Abraão é o pai da fé. Terceiro, o sacrifício que Abraão está disposto a fazer é uma semelhança do que o pai anos depois fez como seu filho amado
Cristo Jesus, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, um poderoso testemunho para os judeus e gentios também. Estimado ouvinte, esta passagem de Tiago, a qual é o texto base deste áudio, estudo, tem sido usada perversamente pelo catolicismo romano, pois os católicos argumentam erradamente que os crentes devem obrigadamente fazer boas obras, por exemplo, visitar aos doentes, dar esmolas, ir à missa, ser piedoso, adorar virgens, jejuar, entre outras coisas, para provar-lhe a Deus que eles têm fé. Porém, ó Senhor, vê nosso coração é sobretudo nossa fé. E ainda, o mesmo profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, disse que todas as obras dos homens são semelhantes a um trapo de imundícia. É dizer, estimado ouvinte, que para Deus, toda obra que os homens não salvos façam para alcançar a salvação são sujidades, pior que um corpo em descomposição. Não obstante, as religiões protestantes, como o pentecostalismo ou o calvinismo, não estão muito longe, já que os seus seguidores também têm usado Tiago 2,17 para defender o ponto de vista de que requerem-se boas obras para mostrar que alguém é salvo. Em caso de não fazê-los, eles argumentam que o cristão que não las faz é um falso crente. Portanto, segundo eles, a salvação é por meio de fazer boas obras, apesar que eles não o digam. Agora você poderia contra-argumentar-me dizendo: Juan, a salvação não é por obras, mas se você é salvo, você vai manifestar os frutos da sua salvação, pelas suas obras, boas obras. E se você pecasse, você nunca tem sido salvo. Lembre-se que aquele que peca é do diabo. Estimado ouvinte, se essa é a sua maneira de pensar, eu digo-lhe que você não está na fé. Pois, deixa explicar-lhe, se bem os Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 dizem que mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Isso não quer dizer automaticamente nós vamos ter boas obras, pois bem, em todas as cartas apostólicas somos exortados a ter um bom comportamento. Então, se as obras ou as boas obras foram automáticas num crente, logo as cartas apostólicas não teriam sentido. Você não acha isso? O mesmo apóstolo Paulo escreve a Timoteu na primeira carta, capítulo 4, versículo 7, assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Igualmente, Paulo exorta os irmãos em Coríntios a deixar seus maus comportamentos, pois eles estavam a cometer pecados quais nem ainda entre os gentios ouviram-se. Paulo escreveu a não crentes? Pois não, ele escreveu a irmãos na fé que estavam a viver de uma maneira desordenada. Estimado ouvintes, tenha em mente que aos olhos dos homens nós estamos chamados a fazer boas obras para manifestar a Cristo, pois os homens não podem ver nosso coração como Deus se o vê. Deste modo, nós devemos mostrar-lhes nossa fé por meio das obras que façamos, pois nos versículos 18 e 19 de Tiago, capítulo 2, diz assim: mas diz alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sim, as tuas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem, mas também os demônios o creem. Estremece. Por meio de que um crente genuíno pode mostrar sua fé aos homens? Por meio das obras, pois eles não veem o coração. Alguém pode demonstrar a Deus a sua fé pelas suas obras? Claramente não. Deus vê os corações dos homens e Deus sabe perfeitamente quem tem crido no Evangelho da graça e quem não. Pois Ele esquadrinha os corações, como é assinalado pelo profeta Jeremias. Portanto, o Senhor não é convencido com boas obras
amigo religioso. Não engane-se a si mesmo. Se um genuíno irmão na fé está a viver uma vida em pecado, você não tem o direito para julgá-lo. É dizer-lhe que é um filho do diabo, pois o Senhor mesmo vai tratar com ele. Por último, estimado ouvinte, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados? Estimado ouvinte, talvez um crente examine-se a si mesmo se está na fé tomando em conta todas as boas obras que ele tem feito ao longo da sua vida? Pois não. A examinação se faz ao tomar em conta a fé, ou seja, se realmente o crente tem crido com fé na obra de Cristo na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Estimado ouvinte, nossas obras por si mesmas não dizem nada da nossa fé, pois ainda os ateus fazem boas obras. A muitos deles têm sido melhores pessoas do que muitos crentes. Estimado ouvinte, eu espero que este áudio-estudo seja de muita benção e proveito para a sua vida espiritual. E a exortação a fazer boas obras, como a intenção de dar um bom testemunho aos homens sobre Cristo e assim levar-lhes à salvação. Mas não para autoconvencer-nos que somos salvos, pois cairíamos na religiosidade hipócrita. Uma vez mais, eu sou Juan Cepeda e que Deus lhe abençoe. Até o próximo áudio, se o Senhor dá-nos vida. Até logo.